Oi, 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 sou a Carol Zambelli, psicóloga. Esse é o Entre Fronteiras, um espaço para a gente conversar sobre saúde mental, espiritualidade, imigração, tudo aquilo que atravessa a gente quando a gente muda de país, mas principalmente quando a gente muda dentro da gente. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que muitos brasileiros que moram fora, principalmente numa determinada região dos Estados Unidos, né, no Canadá, na Alemanha, no Reino Unido, passam por esse tipo de depressão, mas não sabem que é um tipo de depressão e que é comum, que é a chamada depressão sazonal, né? Ou conhecida como Seasonal Affective Disorder, que é um tipo de depressão que acontece em determinados períodos, principalmente no outono e no inverno, onde há uma baixa incidência de luz solar. E a gente vai entender o porquê que isso acontece, né? Esse tipo de depressão, a causa dela é exatamente essa: é a diminuição da incidência e da exposição à luz solar. E isso, gente, como afeta o nosso corpo, afeta na produção do hormônio, inibição de determinado hormônio, que causa, assim, um caos interno e que gera muitos sintomas que eu vou ler para vocês porque é uma lista de coisas, tá? Então, humor deprimido, tristeza e desesperança, fadiga, falta de energia, alterações no apetite, dificuldade de concentração, problemas de memória, isolamento social, perda de interesse em atividades antes prazerosas, até porque, gente, o frio, ele faz com que a gente fique mais em casa, né? Fique com mais preguiça. E aí uma coisa vai levando a outra. E também irritabilidade, agitação e alterações no sono. Gente, assim, nem sei por onde começar, né? A luz solar, ela pode causar desequilíbrios hormonais, levando a esses sintomas depressivos. Inclusive, gente, pode levar a um distúrbio ali da melatonina, porque os dias passam a ficar mais curtos, né? Mas os dias ficam mais escuros, mais frios. Parece que tudo vai meio que perdendo a cor também, sabe? E a gente que tá acostumado, né? Nós brasileiros, a gente tem uma coisa meio vida, né? Meio cor, né? Tudo é muito colorido. E quando a gente se pega nesses períodos em determinadas regiões, é como se você sentisse meio que, nossa, tá tudo tão sem vida, sabe? E aí junta com todas essas questões hormonais e forma uma bomba, né? Junta com o isolamento social também. Então, assim, gente, uma coisa junto com a outra, o emocional junto com o hormonal, junto com o físico ali do ambiente. Então, é algo que os brasileiros sentem muito. E aí, falando assim, hormonalmente, a melatonina, eu já falei dela aqui antes, né? Ela é um hormônio muito essencial no nosso corpo. Ela ajuda ali a regular a questão ali de vigilância e sono. No dia, durante o dia, ela é inibida e à noite ela é liberada. Só que em dias que são mais escuros, né, mais curtos e bem escuros, ela muitas vezes ela não é inibida. Então ela é liberada ali constantemente. Então por isso que vem essa sonolência, essa preguiça. A deficiência de vitamina D, ela está associada a quadros de ansiedade e depressão. E a vitamina D vem da onde? Da luz solar. Ela também ajuda a regular a serotonina, que é um hormônio essencial para o nosso sentimento, né? Para a nossa sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade. E também ela ajuda, a serotonina, gente, ela é responsável por regular o apetite, o sono e o humor. Olha que, gente, olha que caos. Não existe outra palavra a não ser caos. A dopamina também, que é um outro neurotransmissor super importante, também é afetado com a falta de exposição e inibição solar. A dopamina, gente, ela traz a questão da motivação. Ela te ajuda a
se sentir motivado, sabe? Te traz essa sensação. Então vocês conseguem ver como o nosso corpo trabalha, né? Quando a gente tá num lugar frio, num lugar mais escuro. E agora falando da parte emocional, como eu citei antes, né, algo muito importante que acontece nesse momento é o isolamento. Você tende a se isolar. E nisso que você se isola, você fica mais em casa, você acaba se fechando, as interações sociais ficam mais difíceis, que já é um ponto, né? Quando você faz essa mudança de país, você já tem uma certa dificuldade em interagir, em fazer amizades. Então, com essa questão do inverno, ainda potencializa, né, a questão da interação social. Você fica mais fechado, mais isolado. Então, você acaba, gente, dando abertura para muitos gatilhos. Você fica muito em casa, você fica muito sozinha, então é você e você. Então, o sentimento de solidão aumenta, a saudade fica mais intensa, né? Muitas vezes a vontade de voltar acaba surgindo muito nesse momento, porque você se pega muito sozinha, né? Sozinha nesse lugar estranho, né? Com o ambiente estranho. Muitas questões ali adormecidas, elas voltam, elas renascem. Então, é um ponto muito delicado, tá? Para vocês observarem, porque aí, com isso tudo vindo à tona, gente, você começa a alimentar todos esses sentimentos. E aí você se dá conta de que muita coisa você não processou, que muita coisa você precisa falar sobre, você precisa elaborar, sabe? O sofrimento que você tentou ali abafar, sabe? Colocar debaixo do tapete. Nesses momentos ele aparece devido a esse recolhimento forçado, digamos assim. Então, a depressão sazonal, ela não é uma frescura, ela não é uma dificuldade em se adaptar, ela realmente acontece. Ela é algo que mexe com o nosso emocional e também com o nosso corpo. A depressão sazonal, ela não fala só sobre o clima, e sim sobre como a nossa alma, ela precisa de luz, sentido e vínculo. Então, se você sente que esse inverno tá pesado demais, eu tenho que te dizer que existe a possibilidade de você atravessar isso de uma maneira mais leve, com apoio e presença terapêutica. A terapia, ela pode ser a luz no meio do seu inverno emocional, um lugar seguro para você se conectar com você, com o que faz sentido e também com a sua história. Se você quiser conversar mais, me chama, me siga lá nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Eu atendo brasileiros que vivem no exterior e que também estão vivendo a sua travessia entre fronteiras. E se você gostou desse vídeo, se você se identificou, compartilhe com outras pessoas que também estão passando pelo mesmo processo que você. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de comentar. Te espero no próximo episódio.